O Conexão 99 está recebendo hoje, como já fez em várias ocasiões, prefeito Leandro Balardim, ele que na sexta-feira fez uma explanação junto com o seu secretariado dos seus 200 dias de governo. Foi um semestre inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, que nós já estamos aí hoje, dia 21, já passamos da metade. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão 99. Eu preciso começar programa, nossa entrevista, nossa conversa, com um assunto bem espiando tudo o que aconteceu na Câmara hoje. Né? O vereador, presidente do Legislativo, MacGyver Dias, não foi a primeira sessão legislativa que ele fez isso, né? Ele declarou guerra à secretária de Educação, Carla Zin, e olha, eu não contei, mas teve gente que contou, diz que ele chamou, no mínimo, a secretária de Educação, Carla Zin, com todo o seu currículo, mais de 10 vezes de incompetente, porque ele não tem as demandas, os pedidos dele atendidos pela SMED. Como apagar um incêndio deste tamanho, prefeito? Boa noite. Boa noite, Dalcira, ouvintes da Rádio Vale FM 99.1. Sempre é um privilégio poder estar aqui em primeira mão, conversando com você sobre esses 202 dias de gestão em que tivemos árduas missões e tarefas, desafios, estiagem, enchente, chuvaradas e também a mudança de um governo, né? Formar um governo, o pessoal começar os trabalhos, conhecer os servidores das mais diversas pastas. Todas as secretarias possuem desafios, fazer algumas reformas como fizemos e enfrentar, assim, da forma mais transparente possível, sempre que possível, o diálogo. E isso a gente está sempre à disposição, seja com a Câmara de Vereadores, seja com os munícipes, seja com as entidades, as instituições, servidores. Sempre estamos com a agenda pública, transparente, publicizada e compartilhada todos os dias aonde o prefeito está, com quem ele fala, quem ele atende e aonde atende. Então, isto posto, eu quero dizer que a gente passou esse período e a partir de agora a gente começa a evoluir em algumas áreas, em algumas pautas importantes. Existem desafios do buraco, existe o desafio do esgoto, existe o desafio das vilas no barro, no chão batido, liberar pavimentações, calçamentos, enfim, sobretudo, né, o interior sofrendo pontes caídas, pontes que a gente arrumou, caiu de novo, licitações que precisam andar, e eu acredito que na medida possível a gente tem algumas conquistas significativas ao longo desses 6 meses, como a redução da tarifa, como o enfrentamento e o desafio de recuperar recursos perdidos da Defesa Civil, e basicamente isso, poder falar contigo. E já respondendo a tua primeira pergunta, e não fugindo, porque eu não fujo de nenhuma pergunta, né? Dizer que o vereador MacGyver é um colega partidário, é uma pessoa que está conosco há muitos anos no PSDB, milita ao nosso lado, sempre apoiador das nossas candidaturas, assim como nós também sempre o apoiamos e lutamos para ele ser nosso parlamentar, e assim o fez, se elegendo em 2020 e agora muito dignamente em 2024. Então, dizer que o vereador tem o papel dele criticar, condenar, reclamar, solicitar, pedir tudo que ele pensa. Eu não cerceio nenhum vereador, né? Muito menos aos meus do meu partido, como eu jamais fui cerceado. Mas eu discordo veementemente. A secretária Carla Zin, secretária de Educação, é uma profissional que colabora com o nosso governo, assim como os outros 13 secretários. Todos enfrentam desafios de tentar solucionar problemas históricos. Solucionamos na área da educação a falta de... Amenizamos, vamos dizer. Não vamos dizer que resolvemos, porque nós não resolvemos, eu posso dizer o não. Chamamos 98 professores numa articulação e numa demanda da secretária Zin. Foi ela que pautou o governo nisso. Buscamos 25 profissionais na área de monitores para amenizar a situação da falta de monitores para cuidar de alunos especiais. Ainda falta, mas é uma luta constante da secretária brigando por isso, lutando por isso. Agora, recentemente, o processo de 50 serventes. E todos esses profissionais que foram chamados seguiram os trâmites e o fluxo e a ordem de classificação. Ninguém passou na frente de ninguém. E isso é fiscalizado pelo Ministério Público, e isso é a ordem do prefeito. Sigam rigorosamente todos os procedimentos dentro da mais
intrínseca legalidade que tem que ter os processos. E feito isso também, a secretária Carla enfrentou o desafio da falta de vagas na educação infantil. Nós pegamos o município com um déficit de 240 crianças sem ter a escolinha infantil, a creche, mais popularmente falando. E nós reduzimos esse déficit para 140. Ainda tem, pasme, 140 fora da aula. A secretária Carlazinho trabalha na criação de uma nova escola, isso te dizendo de primeira mão. Isso já está no trabalho, já tem lugar, já tem os processos, o plano elétrico está sendo feito, o PPCI está sendo feito. Vai ser na Mitra. A Mitra tem 33 salas para servir uma escola de educação infantil para atender essas centenas de crianças. Isso é um projeto da secretária Carla. Então, uma pessoa que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, colabora conosco, ela tem o nosso respaldo. Eu recebi agora a fala, infelizmente isso aconteceu, então estou à disposição do vereador MacGyver, se há alguma correção para fazer em meu governo, a gente está à disposição, não vejo que a secretária está pecando. Na verdade, esses 98 professores não foram chamados ano passado. Não foi, a falta de 25 monitores não foi ano passado. Então, assim, e o ano passado era o quê, se agora é incompetente? Então, acho que a gente tem que esbugalhar tudo e a gente está disposto a passar o governo a limpo e responder todos os problemas. Tem coisas que a gente não vai resolver mesmo, né? Mas, enfim, eu te respondo. Creio que eu te respondi. Sim, que na verdade, mas é um desgaste, porque eu, particularmente, eu continuo dizendo que nós temos um sério problema na Câmara de Vereadores. Se o senhor me permite só fazer um recorde aqui, né? Porque o vereador MacGyver adora bater em mulher lá na tribuna, né? Não é a primeira, não vejo ele bater nos pares homens, nos masculinos, nem nos secretários, né? Mas ele bate em mulher, ele desqualifica, né, as mulheres das quais ele, por algum motivo, ele tem uma rusga, a secretária Carla não é a primeira, mas isso causa um desgaste nas relações institucionais, afinal de contas, além de ser do seu partido, ele é presidente do Legislativo, né? Eu vou lamentar, tá? Eu não conversei com o vereador, ele não conversou comigo sobre isso, entendeu? A gente tem bastante demanda pela frente, tem bastante desafio, ele é uma pessoa que sempre teve livre acesso ao nosso governo. Por certo, é um vereador que tem bastante demandas e a gente não vai conseguir resolver a todas, mas é um vereador que a gente procura sempre que possível, na medida do possível, todos são iguais, mas é de casa e sempre é ouvido, né? Sempre teve as pautas, agendas. Semana retrasada tivemos agendas dele lá, já demos encaminhamento, uma demanda muito justa, né? De alguns pessoal dos transportadores. Enfim, na medida do possível a gente busca atender e conciliar. Agora, talvez alguns pedidos que eu não sei quais que são aí, que está pendente, que não foram resolvidos, a gente está à disposição para conversar e tocar o barco para frente, como diz o ditado. E essa questão, porque incompetente, ele deve ter repetido, eu não contei, mas alguém contou, disse que foram mais de 10 vezes durante toda a sessão da Câmara, dele chamar a secretária Carlazinho de incompetente. E foi aos gritos, né? Não foi num tom de voz normal, porque foi aos gritos. Né? Mas eu sonho de ver o vereador MacGyver bater num secretário homem, não que eu queira que ele faça isso, mas eu quero ver ele confrontar dessa maneira um homem, porque até agora eu só vi ele bater nas mulheres. Né? E numa Câmara que tem 6 mulheres que dizem trabalhar contra a violência das mulheres. Mas isso é um outro papo. Prefeito, quais são os acertos do seu governo até agora? Bom, nossa entrevista estava marcada desde o final de semana, né? Não era sobre essa pauta, mas enfim, acredito que eu te respondi na medida do possível. O governo tem enfrentado, sim, muitas dificuldades de pagamentos de dívidas. Nós pagamos agora cerca de 26 milhões do orçamento do ciclo de 2024. Então, são contas que vão desde gastos de mídia, gastos de contratos, gastos de compra, gastos de fornecedores, obras paradas, né, de empresas de pavimentação. Então, o grande desafio desses 6 meses é pagar, liquidar esses passivos de 2024. E ainda falta 8 milhões. Falta a pagar. Então, a gente fica pagando atrasado. E isso é um desafio que não, embora a sociedade não perceba, ele existe contabilmente.
E, então, muito das nossas dificuldades enfrentadas hoje é honrar compromissos para que fornecedores continuem entregando a merenda escolar, que continue entregando, né, os serviços, que continue fornecendo, né, os suprimentos, tudo isso. O maior desafio é fazer ginástica com dinheiro para que ele contabilmente consiga fechar a conta no final do mês, pagar servidores, pagar a previdência, tentar ajustar o caixa, pagar serviços emergenciais, como a gente teve que fazer, criar o terceiro turno na saúde, como a gente criou, e isso requer investimento, porque a gente sofreu e sofre com a dengue. Sofremos muito com essa questão da estiagem, de levar suprimentos para o interior, levar água, então isso vai hora extra, vai necessidade da ação do serviço público. Então, o maior desafio nesse primeiro mês foi conhecer os servidores, se articular com eles, né, poder entregar serviços. Encontro um governo onde muitos estão ou em férias, né, porque costumeiramente vira ano, tu demora para vir, eu tiro férias em janeiro, fevereiro, né, grande parte tinha, e o seu direito. Então, é um início de nova gestão desafiador, e que a gente acredita que passou esse período, e agora a gente começa a alinhar o rumo, alinhar a rota, começa a colocar alguns projetos em andamento, algumas mudanças estruturais dentro da gestão. Agora há pouco eu vinha de uma reunião onde a gente tratava da mudança da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ela vai para dentro da rodoviária, vai para perto do homem do campo que chega na rodoviária, que chega de ônibus, a mulher, para requerer o serviço da patrulha agrícola, levar vida para a rodoviária que está abandonada, que está feia, que precisa pintura. Lá vamos constituir uma praça, lá vai ter a Secretaria de Desenvolvimento Rural para acolher, né, para a parte administrativa. Enfim, são uma série de mudanças. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai se mudar também, está num prédio precário, numa estrutura precária, chove dentro, úmido, um prédio que foi cedido pela antiga exatoria, vai para o prédio do DAER, né? Conseguimos essa articulação para dar melhor direcionamento. A Defesa Civil também vai para os prédios do DAER. Vamos criar os alojamentos dentro daquele pavilhão do DAER para acolher, né, as pessoas que ficam desabrigadas em enchentes, porque isso vai voltar a acontecer. Então tem uma série de ações e projetos que a gente está trabalhando na área de desenvolvimento econômico. Estávamos na semana passada em Porto Alegre também, junto com o secretário André, onde a gente apresentou na Câmara a nova lei da liberdade econômica, a lei da inovação, para poder destravar. Vem a nova lei do PRODIC, vem a nova lei de desenvolvimento econômico da cidade para fomentar empresa, indústria. Apresentamos o PPA, que é o Plano Plurianual, onde nós vamos dobrar o valor de investimento no PRODIC para incentivar empresas, né, com locação, para elas poderem gerar emprego. Tem muitas coisas para acontecer. A própria área da saúde, a entrega do CAS, do Centro de Atenção à Saúde, do projeto Te Acolhe, é uma conquista da nossa gestão, e articulado com a PAI, com o governo do estado, onde a gente agora não manda mais autistas para Caçapava, como o governo passado mandava. Nós acolhemos aqui. Então, é desafiador. E vem o Ser Mulher, que nós vamos inaugurar em agosto. As mulheres estão tendo que ser encaminhadas para Bagé, para exames ginecológicos pelo SUS ou Caçapava. Vai ter o Ser Mulher. Tem bastante coisa acontecendo, mas tem muita dificuldade financeira. Bom, por falar na questão do o tribunal, né, o controle interno apontou aí algumas irregularidades do Te Acolhe, né, desse programa que é desenvolvido lá com a PAI, com a parceria da prefeitura, do governo do estado e talvez até mesmo da União, já que o senhor falou que esses autistas não estão indo, essas crianças não estão mais indo receber esse atendimento lá em Caçapava, que era quase desumano, né, uma pessoa autista que necessita de um apoio, de uma gama de serviços, tem que se deslocar daqui para Caçapava. Mas como é que a sua gestão está gerenciando essa questão, esses apontamentos feitos pelo controle interno? Olha, primeiro, é imensurável o valor do projeto aqui em Cachoeira, né? É um projeto novo, a equipe está se ajustando, a PAI e a nossa Secretaria de Saúde, né? Tem muita coisa para qualificação de servidores, né? Todo o processo seletivo foi feito
pela instituição, a gente não tem gerência nisso, mas no momento em que o Tribunal de Contas recebe denúncias, certamente, de ex-gestores de projetos que sabem bem, busca-se corrigir. Né? Apontamentos são importantes. Ó, tem que corrigir isso, aquilo, né? Verifica o contrato de contratação de todo mundo e passa limpo. Para mim, o mais importante que aconteceu é que nunca antes na história se vazou publicamente relatórios de controle interno, porque todo mês tem. O controle interno ele é interno. É como se uma empresa tivesse uma controladoria, ponto, que está acontecendo em cada setor, que tem que ser corrigido e ajustado. Não é que é um crime. Pode ser um crime se não corrigido, mas são ajustes que têm que ser feitos internamente. Como o nome diz, controle interno é interno. Então, que bom que soltou publicamente, nunca antes se buscou com tanta voracidade, com tanta ferocidade, algo para tornar público para atacar alguém. Então, assim, tem erros, se corrige. O jurídico está analisando o relatório, né? Mas não vão destruir a PAI, não vão destruir o projeto Caste e Acolhe, vai continuar em Cachoeira, há um repasse de R$100 mil, há atendimento de 150 autistas todo mês, já tem uma demanda de mais 150 autistas na fila, que nós estamos buscando repactuar para aportar recurso próprio do município para atender os autistas. A nossa luta como gestão, desde o primeiro dia, foi: os autistas não vão ser mais encaminhados para Caçapava. Nós vamos atender aqui. Nós vamos resolver o problema aqui. E isso é gestão. E a gente conseguiu o CAS. Não vão tirar de nós o CAS. Por mais que haja algum equívoco de gestão lá, seja lá por quem, se faz é a correção. Mas não há ilicitude, não há nenhum crime. O que há, sim, é um grupo, talvez, querendo destruir um projeto que é grandioso, que valoriza o nosso governo e que também não precisaria. Para mim, o que importa é as pessoas serem acolhidas, atendidas, amparadas e terem um trabalho e um atendimento digno. Isso, para mim, é importante. Porque o CAS, na verdade, é Centro de Atendimento à Saúde, né? Que seria exatamente esse serviço, esses múltiplos serviços que hoje são oferecidos lá, ou eram oferecidos para os autistas de Cachoeira lá em Caçapava, que agora se atende aqui, não é na questão educacional. E os convênios, já que nós estamos nesse assunto, prefeito, com a FAD e a própria escola da APAI na cedência de professores e também de merenda. Bom, a merenda, houve também um apontamento destacando que a merenda para a APAI não pode ser repassada com verba da educação. Tão logo a gente soube disso, a gente procurou a APAI para ajustar o termo de convênio com a APAI do município. E infelizmente, esse termo está vencido desde o ano passado. Então, a gente tem procurado, vamos renovar, vamos reafirmar, para que a gente possa, o mais breve possível, atualizar o termo de convênio, na forma como está posto, para cumprir esse ano de 2025. Mas a merenda tem que ser repassada via subvenção da área social e não da área educacional. Né? O PNA, Plano Nacional de Alimentação Escolar, ele tem que ser repassado para as escolas do município. A PAI é uma escola que está registrada estadualmente, é uma outra instituição. Então, é só uma questão de ajuste de forma como faz, jamais de contrariedade do governo. Muito pelo contrário, nós queremos passar até mais, porque daí tu passa em subvenção e a PAI compra os suprimentos que ela precisa. Em vez de ela receber uma merenda que é licitada, onde ganha a carne que tem de frango, por exemplo, mais congelada, que tem mais água, ou a carne de menor qualidade, porque a licitação, quem é que ganha? Quem tem o menor preço. Quem tem o menor preço nem sempre significa melhor qualidade. Então é melhor eu lhe aportar 5 mil por mês, 3, 4, 10, 15, e você escolher as compras que você faz cada mês e prestar conta. E para isso o município precisa ter o termo assinado. E o município ainda não tem, está em negociação, mas não há nenhuma falta de merenda, a PAI entende isso e ela quer ajustar isso e ela vai ajustar isso. Tanto é que a gente sentou agora essa semana lá, estive lá novamente pela terceira vez na PAI, eu tive lá dia 2 de janeiro, tive no mês passado, tive esse mês, levamos o CAS lá para dentro, é uma entidade parceira, nós queremos inclusive repactuar o CAS para talvez comprar mais vagas, para que a gente possa atender mais e mais pessoas especiais com carinho e atenção
que a PAI dedica para essas crianças. Bom, prefeito, eu vou pedir licença para a gente atualizar nosso roteiro comercial, porque depois eu quero ver do senhor e eu e todo mundo que está mandando mensagem aqui, algumas questões importantes, como, por exemplo, a questão dos buracos na cidade, né, as estradas do interior, quando isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, com certeza. A gente já volta. Algumas perguntas aqui, prefeito Leandro Balardim, que está conosco aqui no Conexão 99, funcionários da empresa que faliu, deixou os funcionários sem receber, que faziam a limpeza da cidade. A prefeitura está por dentro desse assunto, está acompanhando, porque pelo que eu sei até agora, nem sequer a carteira desses funcionários foram desassinadas no caso, né? Não foi dado baixo aí nesses contratos. Bom, a Polimata é uma empresa que fazia o serviço, né, de roçada e pintura de alguns meio-fio, limpeza de algumas praças. Tinha um contrato há muitos e muitos anos do município. Esse contrato venceu agora no mês final de junho, tá? Encerrou com o município. Mas eles receberam do município até o mês de abril, se não me falha a memória, e não estavam pagando os seus funcionários e nem honraram, né, com o encerramento do contrato com os seus profissionais contratados. Então, são questões trabalhistas, o município está a par, o município não pagou o último mês depois que eles pararam de pagar, exatamente para ter esse recurso se eventualmente houver alguma ação judicial onde o município, né, seja solidário, entre na ação assim, como solidário. Então existe, acho, um passivo aí de talvez 2, 3 meses que esses funcionários não receberam. E o que acontece? A empresa, quando não entrega as documentações negativas, o município tranca o pagamento. Porque é exatamente para resguardar o recurso para depois poder pagar o funcionário que a empresa não pagou. Então, a gente está à disposição. Que bom que mandaram essa mensagem. Esse pessoal pode me procurar na prefeitura, pode procurar o nosso jurídico, nós estamos à disposição. Os advogados desses trabalhadores que foram, em tese, aí, né, deixados para trás pela empresa, que a gente possa ser parceiro, inclusive, nessa ação aí que eles estão movendo contra a empresa que deixou isso passivo, né? Lamentavelmente, são um grupo de trabalhadores profissionais, competentes, qualificados, que começavam às 5 da manhã, eu acompanhava muitas das vezes o trabalho deles, o município sempre pagou a empresa em dia, até quando ela parou de apresentar as negativas. Porque o que acontece? Se ela não apresenta o cumprimento do FGTS do mês ou INSS, ela tá já dando os sinais que vai dar o golpe. Então, para te pagar cada mês seguinte, tua empresa tem que fornecer. Ó, tu pagou o mês passado? Não paguei. Então, paga lá e depois tu vai receber o mês que vem. E aí, gera um passivo, aí um bolo de neve. 1 mês, 2 meses vai atrasando. Então, mas o município retém, porque ele não pode pagar uma empresa que não recolheu os tributos. Certo, então, mas eu sei que os funcionários, o Matheus já me informou aqui que eles já constituíram um advogado para fazer para buscar os seus direitos, né, os direitos de todos eles. O Matheus, esse advogado nos procurar para a gente ver daqui a pouco até uma forma do município, né, depositar em juízo, né, já fazer conjunto. Isso aí, são famílias que ficaram sem, né, com as contas para pagar e não receberam o dinheiro Eu até achava agora. até que eles já tinham ingressado, né? Não receberam ainda. Prefeito Balardim, questão das emendas parlamentares. Né? O senhor tem isso já na ponta do lápis, elas vão ser pagas nos próximos dias, nas próximas semanas, ou não há recursos ainda para atender? As emendas impositivas dos vereadores, tá? Isso. Tem emendas parlamentares de deputado estadual. Perdão, dos vereadores. Vamos trazer para cá, porque é as que o senhor tem que pagar, na verdade. Tem muitas que são de entidades, de instituições, algumas são de pracinhas, algumas são de ruas, algumas são de melhorias em postos de saúde, né? A gente tem um passivo grande, né? Tipo assim, são quase 9 milhões de reais de emenda impositiva, né? E não há contrariedade em não pagar, mas existe do ano passado, existe do ano retrasado, existe de ruas de obras paradas, né? São mais de 50 ruas que parcialmente elas foram alocado pedras que dão apenas para 1/3 da rua. Muitas pessoas dizem, mas aqui na minha esquina tem umas pilhas de pedra para calçar minha rua. E por que não calça? Porque esse quantitativo que está ali é de emenda que o município só comprou 1/3 do necessário. Então não dá para calçar 1/3 da rua. Quando começar, faz tudo. Às vezes não tem cano, às vezes não tem meio fio, às vezes tem o PVS insuficiente. Então
as emendas, o nosso desejo de querer cumprir, honrar, é total. Mas para isso precisa existir o recurso em caixa. E esses recursos que vêm de parlamentares Também tem destinados emendas. a instituições de Cachoeira do Sul? Se vem para a entidade, a gente repassa, né? É bem tranquilo. Só que tem que apresentar o plano de trabalho, a entidade tem que estar com a prestação de contas em dia, com a documentação em dia, CNPJs, negativas, todas em dia. Então, e não pode ter pendência de prestação de conta de anos anteriores. Então, em primeiro lugar, bota em dia para depois honrar. Mas tem emendas de deputados federais, estaduais, que estão aí desde 2019, de ruas, de calçamento, por falta de projetos incompletos, projetos que não contemplava a totalidade do serviço, ou seja, que nem lá uma obra da Vila Vargas que parou a obra agora, porque não estava previsto, né, um rebaixamento da rede de água. Parou para fazer o rebaixamento da rede de água. Nós tivemos que ajustar o projeto e o município ainda teve que aportar mais valores para poder complementar o serviço. A emenda não deu. Então, nós tivemos que buscar mais recursos porque a gente tem vontade de fazer e vai fazer. Então, o que isso acontece conosco lamentavelmente, é falta de recurso, que tu tem que, na medida do possível, pagar os passivos, pagar os atrasados, colocar as empresas em dia para que ela continue, né, a executar novas obras, novos serviços. Então, na medida do possível que a gente vai conseguir evoluir, a gente vai colocar em ordem a casa para poder honrar as emendas. Mas elas têm que ser execuíveis. Tem emendas que não são execuíveis, então, infelizmente, isso fica prejudicado e tem que ter o dinheiro em caixa, né? Então, indicar é bom, a gente quer, ajuda a resolver. Tem algumas que a gente já liberou essa semana, a gente vai dar publicidade quanto a isso, pode ter certeza. Bom, por outro lado, o prefeito Leandro Balardim, a prefeitura abriu licitação, ou fez uma tomada de preço em relação a ambulâncias para o município. Significa, pergunta também um outro ouvinte aqui, que não serão mais necessários os motoristas da Secretaria da Saúde? Tu diz para terceirização Isso. de ambulâncias? Não, na verdade a gente está comprando ineditamente 2 ambulâncias, tá? Eu tô te falando em primeira mão. Isso. Olha, eu adoro notícia de primeira mão aqui, sempre na área da saúde. O município vai comprar, né, 2 ambulâncias, porque hoje ele loca. Hoje ele está locando. Hoje a gente tem contratos de locação. Caríssimo, por sinal. Custa caro, porque é um equipamento caríssimo, né? Talvez as ambulâncias UTI não, isso a gente vai continuar alocando. As UTI básica, UTI avançada, a gente vai continuar alocando. Mas as UTIs tradicionais, aquelas que podem fazer serviço, tanto urbano quanto viagens, a gente está com o processo de compra de 2 ambulâncias. E sabe da onde o recurso, Dalcira? Não é do que tem em caixa, porque do que tem em caixa não como é que o Balardim vai comprar se está devendo, né? É do dinheiro da venda da folha. Então foi aportado R$1 milhão na saúde da venda da folha para a compra de ambulâncias. Então, isso a gente vai entregar logo, se faz necessário. Gostaria de comprar 4, mas não vai dar. A gente também quer investir logo ali adiante na farmácia móvel, tá? A gente busca esse desejo. Uma farmácia móvel que levaria, inclusive, para o interior desses medicamentos? Tá em estudo, tá? Mas há nosso desejo de caminhar para essa direção, de um dia nós ter, pelo menos para as pessoas mais necessitadas e adoentadas, que merecem esse carinho, essa atenção. A gente vai caminhar para a farmácia móvel. Isso é um projeto que a secretária está no radar, mas como a gente é um bolo de neve de problemas, é a dengue, agora a gripe, é o terceiro turno, é a enchente. Então, isso vai nos patrolando na medida do possível. Então, a gente tem que ter braço e fôlego para tudo. É a abertura de novos postos de saúde que a gente tem. Agora, conquistamos o novo posto de saúde para o Tibiriçá, R$2.600.000 no PAC 2025, um projeto que nós escrevemos. Nós recuperamos as obras do posto de saúde do Alto do Maurim, que precisava ser feito, nós fizemos. Tem mais do CAPS e também 2 milhões, são 2 milhões. E tem o posto de saúde do bairro Fátima, que a gente pretende inaugurar ainda este ano. Ainda este ano. A gente trabalha para implementar o posto de saúde ali no bairro Fátima, com a Santo Antônio, com o bairro Marques Ribeiro, para atender aquela comunidade.
E desafogar, né? A unidade central aqui, porque né? você lembra que a gente tinha no prédio do INSS, nós tínhamos o postão ali, aquele tradicional, aquela comunidade ficou sem, ficou carente, está tendo que vir aqui no IAP Central, aqui perto da prefeitura, imagina a logística disso tudo, né? Então, a gente caminha para isso, muita coisa para fazer na saúde, sim. Conseguimos mais 6 médicos, se não me engano. Agora, essa semana, assumiu mais 3 médicos. Na medida do possível, a gente vai amenizando essa situação. Mas o SUS, o sistema, ele realmente é complexo, porque a gente precisa ter, não é só abrir um posto de saúde, é ter os profissionais para atender. Então, isso demanda dinheiro, recurso e responsabilidade financeira. Serviço para arrumar as ruas de Cachoeira, prefeito. Nós temos um buraco, sim, e o outro também. Quem está ganhando aí são as oficinas, né, com relação à suspensão de carro, bate tudo, enfim. Mas é uma preocupação e é uma dificuldade de logística na cidade, né? Porque temos aí ruas que praticamente estão intransitáveis. Como é que a prefeitura, como é que o senhor está pensando em resolver essa situação? O município tem 2 equipes dentro da Secretaria de Infraestrutura Urbana, do secretário Eduardo de Carvalho, o secretário Paulo Roberto Bochecha, que é adjunto, 2 equipes. E elas trabalham todo dia em buracos, em canalizações, em bueiros, em galerias rompidas. Agora passaram 2 semanas naquela galeria da Avenida Brasil, ali, que quem passa ali sabe. É uma galeria que é uma obra que vai quase R$1 milhão para arrumar, para fazer. Tiveram que fazer alguns serviços paliativos, se abriu, se constatou que a galeria está enferrujada, ela é de aço. Ainda? Ela é de aço, do tempo de aço, de 2,5 metros de diâmetro, enferrujada, corroída, e aquilo vaza, e na enchente ela desassoreou ali, teve erosão e começou a ceder. Então, foi aberto, se constatou um problema gravíssimo, e aquilo ali, tu passou 2 semanas. Tu podia tapar 10, 20, 30 buracos por dia, mas tu passa a enfrentar esses danos mais graves, que são risco iminente à vida, né? Claro que aqui os buraquinhos rebentam, os buracões rebentam o pneu de carro, mas esses buracos macros de galerias rompidas, de canalizações de grande porte, vulto, é que a gente tem atacado, que muitas vezes era jogado terra, vai ali, quando ceder, joga terra, quando ceder, joga terra. Só que isso vai entupindo galerias e canalizações. Então, a gente tem atacado os problemas macros maiores por necessidade e também por respeito à população. Agora, os pequenos estão deixando de lado? Não. A gente faça alguma coisa. Por exemplo, aqui a Borges de Medeira, aqui no bairro, Frota, aqui, enfim. A gente passou dias e dias trabalhando ali. Caiu uma casa, que tinha uma galeria, passar por baixo de uma casa, caiu uma casa, o município vai ter que indenizar a casa, e se passou meses ali tentando resolver aquela canalização de grande porte. E aí vai, lá na Noêmia foi a mesma coisa, na Quinta da Boa Vista a mesma coisa, a gente não para de sair, tem problemas para abrir ali na Uzimac, tem também para abrir aqui no Santo Antônio, galerias rompidas que são de quadras de mais de 100, 200 metros, que tem que fazer toda a canalização quebrada, tem ruas que a canalização ela cedeu em 100 metros, porque se passam caminhões de toneladas, que quando colocaram esses canos que não são de ferro, que não tem ferragem, é só concreto, eles têm a tendência de quebrar e vai se romper, e é o que acontece. Nossa canalização, toda ela, esses canos são de bitolas ou tamanho inapropriado e feitos de concreto sem o aço, sem o ferro. Hoje todos os canos já vêm com ferro. Só que esses antigos eles se quebram com esses caminhões de tonelada. E aí isso passa a entupir as galerias, né? E meter a água para dentro das casas das residências. Questão do FAPS. A prefeitura já descobriu que não tem como retirar o pedido de urgência, pelo menos é o que diz que não está no regimento da Câmara, mas o senhor pretende retirar esse projeto ou ele vai à votação a si mesmo? Eu tenho o tempo que a Câmara tem de debater e discutir com os servidores o projeto de algumas medidas no fundo de aposentadoria e pensão dos servidores, porque todo mundo sabe, o FAPS está falido, está quebrado, não vai ter aposentadoria daqui a 10, 15, enfim, daqui a alguns anos. Não discutir isso é uma irresponsabilidade. Entendo que tem
pessoas que não querem discutir, que não querem ver o problema e querem passar longe. Mas todas as gestões empurram o problema com a barriga. Sabem que vai estourar. Alguns querem, deixa eu me aposentar primeiro, resolve, depois faço as medidas que tem que fazer. Bom, mas se a gente ficar sempre dizendo isso, vai estourar em alguém. Então, para mim poder fazer concurso, para chamar mais servidores, eu preciso que a reforma seja feita. Por mínima que seja, ela tem que ser feita, porque se aprovou em Brasília a PEC 66. E aí muitos estão dizendo, mas agora com a PEC 66 não precisa fazer reforma. Não, muito pelo contrário. A PEC 66, ela possibilita que o município parcele as dívidas. O município tem 5 parcelamentos do FAPS de não pagos nas gestões passadas. Eu estou conseguindo pagar em dia por causa dos nossos medidas de controle, decretos de corte de gastos, de diária, de hora extra, de um monte de coisa que já extrapolou. Então, até quando eu vou manter o FAPS em dia? Até agosto, setembro? Talvez. Mas depois que atrasar, o que eu faço? Atiro dívida para parcelamento. E isso não é resolver. Isso é bolo de neve. Eu vou atirar em 60 vezes, que é o permitido hoje, mas a nova lei me permite até 300 vezes. Só que só vai poder fazer em 300 vezes quem fez reforma. Quem não fez reforma não pode aderir. Então, o que a gente faz? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Querem debater, querem discutir, eu estou à disposição. Tem alguma ideia melhor dos servidores, dos sindicatos, dos vereadores? Eu aceito. Mas eu preciso uma proposta. Eu preciso uma sugestão. Mas é problema teu, Balardim, resolve. Bom, para resolver precisa dinheiro. E para ter dinheiro precisa reforma. Então a gente não pode ficar empurrando o problema para o lado. O FAPS, todo mundo perde um pouquinho. Ou dá um passinho para trás hoje e dá 2 daqui a 3, 4, 5 anos e garante a aposentadoria, porque não adianta discutir assim, vai reduzir a pensão de 100% para 50%, isso é ruim. Claro que é ruim, mas Brasília mudou para todos os servidores federais. O Estado mudou para todos os servidores estaduais. As capitais que fizeram reforma, as cidades do interior que fizeram reforma, mudaram para se adequar à lei federal que já fez essa reforma. Então, se a gente não fizer uma mínima reforma que seja, a gente vai estar irresponsavelmente comprometendo o futuro dos servidores que vão se aposentar logo ali adiante. Mas existe muitos que já estão na iminência de se aposentar que dizem, os outros que se ferrem. E eu não acho isso justo. Eu acho que isso tem que ser enfrentado. Eu acho que pode chamar todos os profissionais de matemática que existem no município e sentar conosco e eu abro o caixa, eu abro as informações, eu abro as planilhas. O cálculo atuarial existe, ele é contratado e ele é pago. Mas não pode votar porque não tem cálculo atuarial. Existe, ele está datado, ele existe. E todo mês ele muda. Então, o fato é, o que a gente faz? O que quer que faça? Que eu empurre com a barriga e deixe estourar para o próximo prefeito? Eu não gostaria disso. Vamos no pinga-fogo agora, boa, prefeito, porque nós estamos estourando o tempo. Estourando o tempo. Bom, de qualquer maneira, futuro político de Leandro Balardim. Olha, eu continuo no meu partido, no PSDB. O meu partido é a cidade, acima de tudo também. Eu tenho compromisso de cumprir o meu mandato, de trabalhar noite e dia. Como eu te disse, a minha agenda é pública, Dalcira. Eu atendo empresas, empresários, o pobre, o rico, o interior. O sábado eu estava na comunidade do Barro Vermelho, domingo eu estava na comunidade da mineração. Eu dialogo muito, eu escuto muito, tem muito problema em Cachoeira. Eu tenho a lealdade de dizer não vou resolver tudo, mas eu vou lutar do primeiro ao último dia do meu mandato, propondo aquilo que tem que ser feito com razão, com respeito, com ética. Dói algumas coisas, mas dói mais quando tu vê uma mãe te dizer assim, eu não tenho um médico, eu não tenho um pediatra, eu não tenho um neuropediatra, eu não tenho um ginecologista, eu não tenho comida, eu não tenho uma casa, eu não tenho um terreno. Nós temos 490 famílias atingidas pela enchente. São 1.500 pessoas em áreas de risco, em áreas de sanga, de córregos, de rio, na mancha onde elas são afetadas. Nós não temos nenhum plano habitacional municipal. Então, nós estamos, e mais outra notícia exclusiva para ti, né? Eu sempre dou para ti. Nós estamos comprando terrenos para lotear, para criar os critérios, fazer o projeto de lei, mandar para a Câmara para poder valorizar aquelas pessoas também
que não estão conseguindo acessar os programas federais e estaduais para poder construir essa casa. Muitos que eu socorri lá na enchente, o pessoal disse, o Baladinho foi na enchente para gravar vídeo. Não, eu fiquei 4 dias e 4 noites com as pernas molhadas debaixo d'água, junto com as equipes, junto com as pessoas, para quê? Para conhecer, para estender a mão e para lutar com elas para a gente avançar. O programa esse que nós criamos agora, Reconstrução Digna, de volta para casa, ele vai além da ajuda humanitária, do kit de lençol, do kit de higiene, do kit de limpeza e do kit de alimentação que nós estamos entregando para quem está voltando para casa. Ele vai pela busca de um terreno para a gente, em breve, conseguir alojar aquelas famílias. Teve várias pessoas que me disseram, Baladinho, a gente só quer um terreno, a gente quer sair daqui, a gente já sabe que a enchente vai vir. Então, nos ajuda. Então, a gente vai caminhar para isso. Olha aqui, Baladinho, eu tiro minhas telhas, eu tiro o alicerce. E levo para esse terreno. E levo para fazer aterro. Eu levo tudo eu posso levar e reconstruir. Eu sou pedreiro, mas eu não posso comprar um terreno de 30, 40, 50 mil. Mas eu posso construir uma casa financiada que vai ser minha. Eu não quero ficar mais no Rio. Eu ouvi vários depoimentos. Então, isso a gente precisa discutir na Cachoeira do Futuro, que está gastando e investindo muito nos resgates. Olha quanto se gastou, né? Equipes, né? Exército, Defesa Civil, servidores de todas as secretarias trabalhando noite e dia nos resgates, gente, né? E ainda estamos com pessoas nos abrigos, né? Semana passada eu disse que não dava para morrer em Cachoeira, não tinha como morrer porque não tinha não onde... Tem vaga, não tinha vaga. Podemos falar. Mas eu vi que a prefeitura está investindo aí um valor considerável na construção de carneiras lá no Jardim da Paz. Nós precisamos construir mais de 200 carneiras todos os anos, todo ano, ano a ano. Tem que botar no orçamento. Nós já temos os 400 mil do dinheiro da Folha, está em processo de licitação. Aliás, está finalizando o projeto técnico, tá? Por que já não foi feito esse projeto? Porque a equipe é uma só. E essa equipe tinha que fazer os projetos do PAC, os projetos do centro da UBS, do CAPES, enfim, de outras áreas. E agora está sendo feito o projeto das carneiras e vai para a licitação. Eu espero, em 3, 4 meses, estar abrindo a licitação. E essa construção, como é pré-moldado, a gente vai ter as carneiras dentro do Jardim da Paz. Mas ainda falta vagas, falta carneira. Isso é histórico, né, Dalcira? Eu tenho 6 meses de governo, mas infelizmente não tem onde morrer em Cachoeira. Não tem. Eu dizia semana passada, não morra porque não tem aonde ser, não tem local. Eu tenho que dizer, o prefeito está dizendo, assume, eu assumo, não tem. A gente está pedindo para as pessoas que têm vagas no cemitério, que já não vão mais ver seus entes, que nos libere as pessoas para ir para o ossário, com todo carinho e cuidado do transporte dentro das regras, para a gente poder liberar aquelas carneiras que ali estão. Tá certo, então. Bom, para finalizar, prefeito, sem concurso público, não há necessidade de contribuição para o FAPES, e sim na terceirização dos serviços essenciais de Cachoeira. Há algum projeto nesse sentido? A gente precisa da reforma, precisa mudar as leis para os novos servidores, porque hoje um contrato emergencial me custa ao município 20%. E não é para mim, custa para o cidadão comum, 20%. Ele recolhe INSS, tá? E o concursado, ele vai onerar 65% de previdência. E o ano que vem, 71%, se não for mudado. Então, ou seja, o que eu faço? Eu gasto 71% em previdência dos novos concursados ou gasto 20%? Então, a saída tem sido contra os contratos. Agora, quando mudar a lei, quando mudar as regras, aí sim, quando eu abaixar a alíquota do Previdência, eu posso fazer concurso e posso chamar gente. Falta gente, né? Desde a educação, desde a saúde, desde a assistência social, desde os serviços de obras e infraestrutura. Então, eu mais do que nunca quero fazer concurso. Mas para chegar no concurso, eu tenho que ter a responsabilidade de ter feito as reformas municipais. A Prefeitura vai pagar o 13º parcelado, como vinha sendo feito, a primeira parcela agora no final de julho, na folha de julho, e depois a outra em dezembro. Vai pagar tudo em dezembro? Tudo em dezembro, porque eu não sei se eu consigo, em agosto, honrar o FAPES. Então, eu dependo de uma coisa. Se a Câmara aprovar os projetos de lei, a gente tem como realmente avançar, né, para essa questão. E mais ainda, em janeiro do ano que vem os pedidos de reajuste dos servidores municipais. Se ficar como está, fica difícil de poder dar reajuste. Se fizer a reforma, vai ser possível dar aumento real para os servidores. E isso precisa ser medido e ser discutido. Os mesmos que são contra toda e qualquer medida
depois vão ser a favor de aumento. Mas como que vai ser possível dar aumento se são contra as reformas? Então, uma coisa não fecha, né? Não bate um pino com o outro. Então, claramente, a gente tem que dialogar, esgotar as propostas, mas com muita responsabilidade e respeito à sociedade, aos servidores, mas à sociedade também, a todos que aqui produzem, implantam e precisam realmente ver uma cidade mais desenvolvida. Eu vou, para nós encerrarmos agora, eu quero agradecer realmente o senhor ter vindo conversar conosco, né? E preciso dizer que a população, alguns ouvintes dizem, poxa, mas o prefeito só olha para o celular. O prefeito está tentando apagar incêndio ali depois. Responde mensagem. Exato, responde mensagem. Projeto de lei aqui, ó. Tô assinando projeto de lei. Dá certo. E mais do que isso, ele está respondendo aí também a sua comunicação social, porque parece que todos os veículos de imprensa estão ligando, querendo saber qual é a posição do prefeito com relação a tudo que aconteceu no Legislativo, na Câmara de Vereadores, né, com o discurso inflado do presidente. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado.